Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Bom, a nossa aula de hoje vai dar continuidade à nossa aula anterior. Na aula anterior, nós vimos as funções que exercem a raiz, o caule e as folhas na planta. Relembrando de uma forma geral, relembrando que a raiz ela serve para fixar a planta no ambiente. O caule ele serve para dar sustentação à planta e as folhas servem para fazer a fotossíntese. Lembrando, pessoal, que essas são as funções gerais. Nós sabemos que elas exercem outras funções, mas estou relembrando apenas de forma geral. E hoje nós vamos estudar sobre os órgãos reprodutivos das plantas, que nós sabemos que são as flores e os frutos. Hoje nós vamos estudar especificamente as flores. O fruto fica para a próxima aula. E nós vamos entender um pouquinho como se dá essa reprodução através das flores. Bom, pessoal, a reprodução através das flores se dá da seguinte forma. Nós sabemos que é uma reprodução sexuada, ou seja, precisa do macho e da fêmea para reproduzir, ou, no caso, quando a planta ela é monóica, ela possui os dois sexos, ela é macho e fêmea, ela possui os dois canais. O órgão pessoal feminino da planta é chamada de gineceu e o órgão reprodutivo masculino é chamado de androceu. O gineceu, pessoal, é composto pelo ovário, como nós podemos ver aqui, o ovário, essa partezinha verde aqui que está aqui dentro, que esse ovário, ele vai servir de abrigo para o óvulo. O óvulo aqui representado, esses pontinhos aqui. Nós temos o seu ovário, essa parte verde, e dentro do ovário nós vamos ter os óvulos. Então, esse ovário vai servir de abrigo para esse óvulo. Nós também vamos ter o estilete. O estilete vai ser esse canal aqui que vai ligar o ovário ao estigma. E nós temos, por fim, o estigma, completando o canal gineceu, o canal feminino reprodutor, que vai ser a abertura por onde vai entrar o grão de pólen. Essas três partes aqui, o ovário, o estilete e o estigma, vão ser chamados de pistilo. Todos eles vão compor o gineceu, o órgão reprodutivo feminino. Já o androceu, pessoal, é composto pelo filete. O filete vai ser esse cabinho aqui, que ele vai servir para fixação. E nós vamos ter a antera. Dentro dessa antera vai estar sendo produzido os grãos de pólen. Esses dois componentes aqui, o filete e a antera, vão ser chamados de estames, que são componentes do órgão reprodutor masculino, chamado de androceu. Então, o filete é o cabinho que vai dar fixação, vai fixar a antera, e dentro da antera vai ocorrer a formação dos grãos de pólen. Esses grãos de pólen futuramente vão entrar pelo estigma e vão fecundar com o ovário, que está lá dentro, vão fecundar com o óvulo, que está lá dentro do ovário. Bom, pessoal, e o que acontece para ocorrer a reprodução? Bom, o que vai acontecer aqui? Quando a flor estiver pronta para ser fecundado, o gineceu aqui, o pistilo, ele vai produzir uma secreção que vai fazer com que o grão de pólen está aqui dentro da antera, ele vai fazer com que o grão de pólen se grude nele. Lembrando, pessoal, que para esse grão de pólen chegar até aqui o estigma, que é a abertura por onde ele vai entrar, e chegar até o ovário, para esse grão de pólen chegar aqui, nós precisamos de agentes polinizadores. Como nós conhecemos
nós temos as abelhas, que são insetos, que vão fazer esse trabalho de polinização e vão levar esse grão de pólen do órgão reprodutor masculino até o estigma, que é a abertura do órgão reprodutor feminino. Nós temos também morcegos que fazem esse trabalho de polinização. O trabalho de polinização também pode ser feito através da água, pode ser feito através do vento. Então, para esse grão de pólen chegar até essa abertura, eu vou precisar desses agentes. Depois aqui que o pistilo, então, pessoal, o gineceu, ele produziu essa secreção, o grão de pólen vai conseguir chegar até o estigma, através dos agentes polinizadores, e esse grão de pólen vai conseguir se grudar nesse pistilo, no caso aqui do gineceu, aqui na abertura do estigma. Depois que o grão de pólen ele se grudou aqui na abertura, vai ocorrer a formação do tubo polínico, aqui o tubo polínico. Esse tubo polínico, pessoal, ele vai se formar dentro do estilete. Esse tubo polínico, ele vai servir para levar o grão de pólen até o ovário. Então, ocorre a formação desse tubo polínico a partir do momento que o grão de pólen está grudado aqui na parte de cima no estigma. Vai ocorrer essa formação do grão de pólen e assim a formação do tubo polínico, e assim o grão de pólen vai conseguir chegar até o ovário, onde estão os óvulos aqui. Quando o grão de pólen chegar, vai ocorrer a fecundação, ou seja, o grão de pólen vai fecundar com o óvulo. E depois disso, pessoal, o ovário ele vai começar a sofrer várias mudanças. E esse ovário ele vai se transformar em fruto. Essas pétalas, essa parte vermelha que nós sabemos, as pétalas das flores que estão envoltas, elas vão servir para proteger o sistema reprodutor feminino, o gineceu aqui, e para proteger o sistema reprodutor masculino, o androceu. Quando o fruto se formar, quando ocorrer a fecundação aqui, entre o óvulo e o grão de pólen, essas pétalas elas vão murchar, tanto as pétalas quanto as sépalas. As sépalas são as folhinhas que a gente consegue observar nas flores. Essas pétalas e sépalas vão murchar e vão desaparecer, elas vão cair. E o fruto ele vai se desenvolver. E assim, pessoal, ocorre a reprodução por meio das flores, ou seja, eu tenho um sistema reprodutor feminino, o gineceu, que é composto pelo estigma, estilete e o ovário. Lembrando que o ovário ele vai ser o berçário para o óvulo, ele vai ser a região onde o óvulo vai estar. O estilete, que vai ser o canal que vai ligar o ovário ao estigma, e ao estigma, que vai ser a abertura, a porta de entrada para o grão de pólen. Lembrando que esses três componentes formam o pistilo. Pistilo forma o gineceu. Aqui no sistema reprodutor masculino, nós vamos ter o filete, que vai ser esse cabinho, que ele vai servir para fixação, e nós temos a antera. Aqui dentro da antera ocorre a formação dos grãos de pólens. Essa antera e esse filete vai ser chamado de estame. Consequentemente, forma o sistema reprodutor masculino, o androceu. Nós vamos ter esse tubo polínico, que esse tubo polínico vai se formar quando o grão de pólen ele estiver aderido aqui no estigma. Esse tubo polínico vai servir como um canal para transportar o grão de pólen até o ovário. Quando o grão de pólen chega até o ovário, ocorre a fecundação. O ovário ele começa a se desenvolver e começa a formar o fruto. As pétalas e as sépalas, elas vão murcharem e vão cair. Logo assim, se dá a reprodução através das flores. Beleza? Por hoje é só. Na próxima aula nós vamos estudar sobre a reprodução
dos frutos, como é feita a reprodução através dos frutos. Beleza, pessoal? E até mais!